Coloca no telão o título do que nós vamos aprender hoje, por favor. O reino da luz contra o reino das trevas. Não tem outro caminho. Olha aqui para o pastor, por favor. Não tem outro caminho. Não tem outra opção. Não tem como você ser uma pessoa neutra diante dessa decisão, se você quer a luz ou se você quer as trevas. Pastor, eu conheço a verdade. Eu sei que tem algumas coisas que eu não posso fazer, que eu não posso praticar. E essas coisas não é a igreja que manda eu não fazer. Eu sei que é a palavra, que Deus me restringe de algumas coisas. E a grande maioria eu acerto, mas algumas coisas aí eu tenho dado uma escorregada pelo outro lado. Mas se colocar na balança, sabe, eu fico meio ali no meio, eu acho que eu vou... Não tem neutralidade nessa escolha. Ou você anda de mãos dadas com a salvação, ou de mãos dadas com a perdição. Ou você agrada a luz, ou você agrada as trevas. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não existe ali um em cima do muro. Não existe isso. Por isso que Deus tem nos dado o poder de decisão, de escolha. E escolher o lado certo não é nem questão de fé. É questão do quê? De inteligência. É questão de inteligência. Nós temos pessoas aqui vividas já. Pessoas que já fizeram tanta coisa errada nesse mundo. A pergunta que eu lhe faço é: o que você tem mais a conhecer, desfrutar aí fora das coisas erradas que você não desfrutou? Desfrutou não, né? Que você não errou, que você não falhou, que você tenha que falhar para você entender que é errado, meu Deus do céu. É só você pensar um pouquinho. Os sinais do regresso do nosso Salvador estão cada vez mais fortes. E nós podemos partir a qualquer momento. E o dono, presta atenção nessa frase, o dono do reino que nós servimos, é esse dono desse reino que vai vir buscar a nossa alma quando nós morrermos. E você, nós podemos partir a qualquer momento. Até você, bonitão, de 18 anos, 20 anos, cara de academia, você que leva um saco de cimento aqui e outro saco de cimento aqui, até você, meu camarada. Você pode partir a qualquer momento. Até você, moça, que parece uma modelo, você tem saúde para dar e vender e emprestar. Até você pode partir a qualquer momento. E o dono do reino em que você está hoje com os pés, que você está servindo, é Ele que vai vir buscar a tua alma. Pastor, mas o que significa o reino de lá e o reino de cá em termos práticos? Você vai ver ali no telão, coloca lá, o reino do mundo, por exemplo, o reino das trevas, né? São pessoas, é o lugar onde pessoas que rejeitam o governo de Deus, mas querem desfrutar do que Deus criou. São pessoas que não querem um Deus. Porque, aí você entende por que o número de ateus cresce todos os dias, né, no Brasil e no mundo. Por que cresce o número de ateus? O ateu não quer que tenha alguém que mande nele. Ele não quer se submeter a ninguém, quer ter uma certa liberdade. E assumindo que existe um Deus, se ele assumir não existe um Deus, logo ele vai ter que se submeter a esse Deus, a essa divindade. Logo ele vai ter que se curvar, logo ele vai ter que se curvar aos estatutos dessa divindade, desse Deus. E ele não quer isso, então é muito mais fácil, na cabeça dele é muito mais sensato dizer: eu não creio em Deus, então eu não tenho que me submeter a nada. Não tenho que me submeter a regra nenhuma. Tantas regras nesse mundo, e agora eu tenho que me submeter a regras de um Deus que eu não vejo. Então aí vai crescendo o número de ateus. Mas todo mundo quer desfrutar o que Deus deu, né? Todo mundo quer no finalzinho de ano dar um pulinho na praia, ir lá no interior, lá no meio dos pássaros, no meio de um verde, que é verde de verdade. Todo mundo quer ir lá nos rios, numa cachoeira, quer o sossego, acordar com o barulho do galo lá pela manhã. Todo mundo quer desfrutar das coisas de Deus. Mas se submeter a Ele, nem todos querem. Isso é o mundo. Isso é as trevas que as pessoas vivem. E o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Da luz, né? São pessoas, ou lugar onde pessoas que querem que Deus governe suas vidas para o seu bem. Como é que eu faço para estar no reino de Deus? É quando você aceita, existe um Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, e eu me submeto a Ele para que Ele cuide de mim, cuide das minhas vontades.
E eu aceito que as minhas vontades não são melhores do que as vontades dele. Que a minha mente, os meus pensamentos não são mais altos do que os pensamentos dele. Não, pelo contrário, os pensamentos do meu Salvador são bem mais assertivos do que os meus. Isso é o reino de Deus. A pessoa vai aceitando, vai se submetendo, vai se curvando para Deus. Mas pastor, é complicado, porque a gente vive aí no meio de pessoas que erram tanto, a gente acaba errando também. São tantos problemas, pastor, que a gente acaba sendo problema também. São tantas propostas que eu não consigo me controlar, eu não consigo, sabe, não ceder às propostas desse reino, que é o reino do mundo, o mundão afora. Carne é fraca, pastor, sabe? Eu vivo num ambiente de trabalho onde as pessoas se corrompem. Eu sou um deles. Sabe, pastor, no meu namoro, eu não consigo namorar direito, porque meus amigos todos namoram, né, da maneira errada. Eu também vou por esse caminho. Em casa, pastor, sabe, eu até tento pegar firme com Deus, mas em casa é todo mundo incrédulo, todo mundo bebe, todo mundo fala palavrão. Quando eu vou ver, eu sou mais um no meio deles, estou fazendo a mesma coisa. Mas será mesmo que você não consegue estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, mesmo convivendo no meio de pessoas que não fazem parte? Será que você consegue? Será que nós conseguimos ou não, hein? O que vocês acham? Dá para ser de Deus no meio de um monte de Deus que está pouco se lixando, um monte de pessoas que está pouco se lixando em ser de Deus? Tem como ou não? Você ser um cristão no meio de uma faculdade, numa sala de aula, onde está cada vez pior os assuntos, as coisas estão cada vez mais rasteiras, estão, meu Deus do céu, cada ensino, cada ideologia aí fora que dá nojo. Tem como se manter na fé no meio de pessoas assim ou não? O que vocês acham? Dá. Coloca o mapa lá, pastor, no telão. Dá uma olhada naquele mapa ali que você vai ver no telão. Não sei se dá para vocês que estão aí no fundo ver com precisão, mas ali está o mapa das igrejas do Apocalipse. Jesus, ele escreveu cartas àquelas 7 igrejas que você está vendo ali no telão. A primeira igreja lá em cima do mapa é Pérgamo, dá para ver lá, né? Um pouquinho mais abaixo tem Tiatira, no meio de Tiatira e Éfeso tem Esmirna, lá embaixo Éfeso, mais à direita ali, debaixo de Tiatira nós temos Sardes, aí no meio de Sardes e de Laodiceia, nós temos a igreja de Filadélfia. Dá para ver lá ou não? Jesus escreveu uma carta para cada uma dessas igrejas, repreendendo a grande maioria delas severamente. Mas para uma igreja aqui, Jesus, ele rasga amores. Ele mostra um apreço por uma igreja que está num local bem perigoso aqui. Olha só o que diz o texto sagrado sobre a igreja de Filadélfia. Vamos ver se tem como se manter no reino de Deus, no meio de uma geração, no meio de pessoas que não querem nada com nada. Olha o que diz a carta de Jesus à igreja de Filadélfia, fica lá em Apocalipse 3, no verso 7, diz assim, vamos lá. Abriram? Olha o que diz, verso 7, Apocalipse 3, 7, falando de Filadélfia, tá? Olha o que diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, ou seja, Jesus, né? O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então Jesus está se identificando, né? Quem é que escreveu a carta? Aí no 8 diz, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta ou fechada? Aberta, olha só, começa coisa boa, né? Ó, uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu, que é gente? Olha o que Jesus falou para essa igreja, saiba que eu te amo. Em nenhuma carta às outras igrejas Jesus falou isso, mas para Filadélfia ele disse, eu te amo. Ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ele vai assim rasgando amores para a igreja de Filadélfia. Entenderam até aí ou não?
Vamos lá no mapa, coloca o mapa aí agora novamente, pastor, o mapa ampliado, coloca lá no telão. Ó, eu dei uma ampliada para você ver ali. Onde está a igreja de Filadélfia? Vê lá, dá para achar aí ou não? Ela está no meio de duas outras igrejas. Está no meio, literalmente no meio de duas. Quais são as duas? Que está em cima e embaixo dela? Calma lá. A primeira igreja qual é? Sardes. E a outra um pouquinho mais embaixo qual é? Então ela está no meio de duas igrejas. Vamos ver o que Jesus fala a essas outras duas igrejas? Vamos lá, por favor. Um pouquinho mais adiante aí no verso 14, ele fala com Laodiceia. Vamos lá, no verso 14. Olha o que ele diz a Laodiceia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, Jesus se revelando. Quem está falando com você sou eu, o Salvador, Jesus, né? Aí ele fala no 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, e o que mais? Olha o tipo da igreja, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ó, como dizes, rico sou. Olha o que passava na cabeça dos frequentadores da igreja, né, daquela época. Ó, eles diziam: sou rico, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, fala aí, que és o quê? Está aí na Bíblia, está aí, ó. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e o que mais? Cego e nu. Olha o que Jesus fala dessa igreja. Desculpa a expressão, tá, pessoal? A palavra desgraçado não é palavrão não, tá? Se você for no dicionário, você vai ver que desgraçado é a pessoa que é desprovida da graça de Deus, que é um desgraçado nu. Jesus desce a madeira ali na igreja de Laodiceia. Coloca ela no mapa de novo. Olha onde que a Laodiceia está, pertinho de Filadélfia. Agora falta outra igreja. Qual que é a outra que está pertinho dele lá? Sardes. Vamos ver o que Jesus fala para Sardes. Volta um pouquinho lá no capítulo 3, no verso 1. Olha o que diz lá. Capítulo 3, no verso 1. Ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Aí Jesus se revela de novo. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha só. Então você vê que a igreja de Filadélfia, ela estava no meio, grudada no meio dessas duas igrejas. Uma que era morna, que Jesus queria vomitar, que Jesus chamou de desgraçado lá, chamou de nu, de miserável. A outra igreja, Jesus se refere a ela como que tinha aparência que estava viva, mas estava morta, e no meio delas estava a igreja de Filadélfia. Você vê que duas igrejas caminhando para o mundão, duas igrejas caminhando para aquilo que é errado, para o reino das trevas, mas a igreja de Filadélfia continuando sem ser contaminada, continuando pura, continuando limpa. Foi a única que ouviu de Jesus: eu te amo. Tem como você ser amada, olha aqui para o pastor, ser amada por Jesus no meio dos incrédulos. É só você não ser mais um no meio deles. Tem como você ser amado, amada por Jesus, morando numa casa onde todo mundo bebe, onde todo mundo fuma, onde todo mundo fala palavrão. Tem como você ser amada por Jesus, sim. Tem como você ser servo de Deus numa faculdade, onde só tem gente que não crê em nada, pessoas promíscuas, pessoas que fazem tudo errado. Tem como você ser de Deus, sim. Num ambiente de trabalho, onde você olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, você não vê referência de coisas boas, só coisa errada. É gente traindo, é gente falando palavrão, é gente magoada, é um olhando para a mulher do outro, é uma olhando para o marido da outra. Tem como você se manter puro, pura sim. Tem como você se manter no reino da luz e não no reino das trevas. Porque Filadélfia continuou pura, mesmo no meio de tanta sujeira, mesmo no meio de tanta coisa errada. E talvez você procurando explicação: não dá, eu não consigo, porque o que eu vejo é tudo errado, o que eu vejo é isso. E talvez até na igreja. Jesus escreveu cartas, não foi para bares. Jesus não escreveu essas cartas para baladas. Jesus não escreveu essa carta para clubes. Jesus não escreveu essa carta para escolas de samba. Jesus escreveu essas cartas para igrejas. E talvez você está no meio de pessoas
que não dão exemplo de nada no meio da igreja. Não se corrompa não. Não se suje não. Ah, mas fulano deu um mau exemplo, problema dele. Ah, mas o fulano saiu da obra, era um obreiro, problema dele. Nós temos que continuar olhando para quem, gente? Para o Senhor Jesus. Se a igreja de Filadélfia ficasse olhando para cima e visse lá a bagunça de Sardes, se ficasse olhando para baixo e continuasse lá vendo a bagunça de Laodiceia, a igreja de Filadélfia se tornaria igual. Não olha para ninguém, olhe para Deus, olhe para Jesus. Meu marido começou na fé comigo, pastor, hoje está fora e fala mal da igreja, fala mal do trabalho, fala mal de Deus, fala mal de todo mundo. Continue olhando para quem, gente? Você está dormindo do lado de uma pessoa que tinha tudo para derrubar você, mas quem está dentro de você é aquele que amou a igreja de Filadélfia e ama você também. Continue firme, continue firme. Você está começando o ano, Jesus quer você, esses 365 dias do ano novo, agarrado com Ele, agarrada com Ele. Escolha o território da luz e não o território das trevas. Você vai receber tantas propostas pela internet, no trabalho, na faculdade, na rua. Você vai receber tantas propostas. Não deixa Jesus deixar de amar você não. Ou de você ter a certeza que Ele está falando no seu ouvido, eu te amo, como Ele falou para Filadélfia. Ele não disse isso para nenhuma outra igreja, disse isso só para Filadélfia. Se você quiser maus exemplos, você encontra ou não? Encontra ou não encontra? Está cheio. Está cheio. Se você quiser agora, pessoas que falam mal da igreja onde você está, alguns cliques no celular você vai encontrar. Você vai encontrar. Você vai encontrar pessoas que falam bem e falam mal até de você. Você vai encontrar pessoas que falam mal de tudo nessa vida. Mas você escolhe quem você ouve. Você escolhe quem você segue. Você escolhe quem você dá moral, dá credibilidade. Faça como Filadélfia, continue olhando para Jesus. Ah, mas e Sardes? Problema de Sardes. Jesus está tentando ajudá-los, problema é deles. Ah, mas e a igreja lá de Laodiceia? Problema dele. Eu quero olhar para Jesus. Só para Jesus. Quem entendeu direitinho, pessoal? Se você continuar assim, no final de 2026, você estará tão íntimo de Deus quanto você está agora. Mais firme na fé como você está agora, mais de pé do que você está agora, eu garanto isso para você. Agora, você fica olhando lá para Sardes, para Laodiceia, Laodiceia, e você vai cair, cedo ou tarde você não vai estar no nosso meio mais. Isso é com os obreiros, isso é com os pastores, isso é comigo e com todos nós. Tem como você se manter de Deus no meio dessa geração que está cada vez pior. Entenderam, sim ou não? Fique de pé, por favor, no seu lugar.